boa noite. Meu nome é Gilcineia Maciel, sou professora de Biologia, dou aula para o Colégio Ribeiro Gonçalves, da série 9º ano. Hoje estaremos falando para o 901, a turma 901 do segundo segmento. Iremos falar sobre divisão celular e focando na divisão mitose. Divisão celular. Todas as células possuem a capacidade de reprodução. Esse processo pode ocorrer por meio de dois mecanismos denominados mitose e meiose. Como havia dito, mitose são duas divisões, mas iremos abordar hoje apenas mitose. Na mitose, há a formação de uma nova célula com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Ou seja, há uma célula-mãe que irá se dividir e formar duas células filhas com o mesmo número de cromossomos, mesmo material genético. Chamamos essas células de células diploide ou 2N. Na meiose, há a redução do número de cromossomos à metade, formando células haploide ou N. O que é a mitose? A mitose, como já foi dito anteriormente, no processo de mitose, a célula se divide, originando-se duas células filhas, geneticamente idênticas à sua célula-mãe. Nos organismos pluricelulares, a reprodução celular está intimamente associada aos processos de crescimento, desenvolvimento, e por meio dele é que se dará a formação de um organismo constituído por milhões de células a partir de uma célula-ovo. Apesar da mitose ser um processo contínuo, podemos dividi-la em etapas. A primeira etapa é a intérfase. O que é a intérfase? É o período em que a célula, em que há a duplicação da cromatina, e podemos dividi-la em etapas. É dividida a intérfase em 3 períodos, No caso, o período G1, onde o DNA sintetiza o RNA e a célula produz proteína e cresce. O segundo período da intérfase, o período S, é o período onde há a duplicação do DNA, É onde há a duplicação do DNA. No período G1, o DNA sintetiza o RNA e a célula produz proteína e cresce. No período S, há a duplicação desse DNA. No período G2, da intérfase, há a síntese de moléculas necessárias à divisão celular. Então, na intérfase, há a duplicação desse material genético, E no processo da mitose, acontece em 4 etapas depois da intérfase, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, onde iremos mostrar para vocês como funciona. Irei mostrar para vocês agora a célula no seu processo da intérfase, onde o seu material ele é duplicado, e essa duplicação ocorre dentro da célula, núcleo, onde fica o material genético. Essa fase aqui é a fase da intérfase, onde ocorre essa duplicação do DNA. Primeira etapa depois da intérfase, essa fase aqui, a prófase, fase da mitose propriamente dita, na qual ocorre a condensação dos filamentos de cromatina, formação dos cromossomos, cromátides unidas pelo centrônomo, aqui em cima, em rosa e branco, duplicação dos centríolos que migram para os polos opostos, da célula, cercado por filamentos
que chamamos de áster, que cresce iniciando a formação do fuso acromático. Aqui, vou mostrar aqui um CD com massa de modelar. A fragmentação da membrana nuclear, no caso a carioteca, onde está o material genético, que são os xizinhos aí em verde e azul, a carioteca. Fragmentação dos nucléolos, nucléolo em branquinho. Essa é a fase da prófase, onde há a condensação dos filamentos, a formação do cromossomo, duplicação dos centríolos e a fragmentação da membrana nuclear e dos nucléolos. A segunda fase da mitose, que vem depois da prófase, antes da metáfase. O nome dessa fase é a metáfase. O que acontece na metáfase? Na metáfase, os cromossomos passaram a ocupar a região mediana, tá vendo aqui, ó, região mediana, né, da célula, ou seja, a placa equatorial. As fibras do fuso acromático prendem-se ao centrônomo dos cromossomos e assim as cromátides irmãs se voltam para os polos opostos, né? Aqui. A região mediana, as fibras do fuso, centrônomo, né? São as partes brancas, centrônomos são os rosinhas, e assim as cromátides irmãs se voltam para os polos opostos. Nessa fase aqui é a fase da metáfase. Na célula. O encurtamento dos filamentos do fuso acromático, está vendo em branco? Dessa forma, o material genético é distribuído igualmente para os polos e, consequentemente, para as células que irão se formar. As cromátides, os polos, a separação dos filamentos do fuso acromático, para que ocorra, consequentemente, né, a divisão daqui a pouco e forme duas células filhas. Essa é a anáfase. E finalmente chegaremos à fase final da mitose, a telófase. Os cromossomos já nos polos começam a se descondensar, né, começam a se descondensar já em seus polos. Surgimento da carioteca e do núcleo, a citocinese, que é a divisão do citoplasma nas células animais, a membrana plasmática, né, sofre invaginação, que acaba por separar as duas células. Nas células vegetais ocorre depósito de celulose, que se inicia no centro, indo em direção à sua periferia da célula, acabando por dividi-la. Então, essa fase aqui é a fase da telófase, a divisão, os cromossomos já nos seus polos, descondensados, o surgimento da carioteca, aqui em rosa, do núcleo em branco, cada um com seu material genético. Ocorre a citocinese, né, que é a divisão do citoplasma, que é o meio.
que acaba por separar as duas células. Fica uma célula mãe que originou duas células filhas. Uma célula mãe que originou duas células haploides. Duas células diploides. Haploides é meiose. Iremos focar apenas em mitose. Então, originou duas células diploides. Então, hoje nós aprendemos sobre mitose, onde uma célula filha origina, duas células filhas com o mesmo material genético de sua célula mãe. Hoje nós iremos deixar como exercício para a turma um resumo de todo o conteúdo de mitose para ser entregue na próxima aula. Obrigada a todos pela atenção. Fique com Deus e na próxima aula iremos abordar meiose. Obrigada.